Boa noite para todos. Prazer estar com cada um de vocês agora. Ah, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que normal hoje à noite. Eu vou tratar algumas coisas um pouco diferente. Se você conhece a maneira que Paulo escreveu suas cartas, ele fez a saudação e eu vou fazer essa saudação para vocês. E daí ele falou uma parte teológica. Ele falou sobre a nossa posição em Cristo, quem é Deus. E depois disso, ele entrou em algumas coisas de aplicação do fruto daquelas coisas que foram importantes. E, então, hoje de manhã, nós falamos sobre a busca de intimidade com Deus. O que significa isso? Quais são algumas coisas práticas que a gente podia fazer para buscar intimidade com Deus? E, Ricardo, eu não sei, está pronto para publicar essa coisa logo? Não sei. Ok. Então, se você quer escutar a parte de manhã, mas o que eu falei hoje de manhã foi a base do que eu vou falar hoje à noite, porque hoje eu vou falar sobre a aplicação de algumas das coisas que falamos hoje de manhã. Muito eu falo que quando a gente abraça o evangelho, estamos abraçando uma outra cultura, porque o problema que eu vejo no mundo inteiro é que as coisas da cultura normalmente entram na igreja, especialmente na maneira de resolver conflitos. Eu reparei isso logo quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a ver quando há uma dificuldade, a maneira que pessoas falam, a maneira que tratam uns aos outros na igreja, é muito como o mundo. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu reparei a mesma coisa, que os americanos resolvem os conflitos, comunicam conforme a cultura do mundo. E eu comecei a estudar o livro a ficha caiu quando eu comecei a estudar o livro de 1 Coríntios, porque eu vi tanta coisa na igreja de Corinto, era da cultura corintiana, né? E Deus quer que a gente muda. E que eu vou falar especificamente, e eu reparei que talvez eu tenha negligenciado essa área de instrução de maneira prática. Como é que a gente vai fazer e viver a realidade da cultura bíblica? E eu vou começar a coisa agora, o PowerPoint. Eu queria falar que eu creio que é o maior pecado das nossas vidas. Eu creio que eu estou olhando para um grupo de vocês, tem alguns 25, 30 pessoas aqui que estão assistindo aqui. Eu posso, sem dúvida, falar que é a maior área de pecado na sua vida. Porque é o maior pecado que, na minha vida, é o pecado que destrói as igrejas. Mas a gente nunca vê as pessoas se disciplinando a pessoa sobre esse pecado, porque esse pecado faz mais coisas para distanciar, para quebrar o espírito da igreja do que qualquer outra coisa. É a língua. Pessoas perguntam, você tem problema com pessoas falando em línguas? Com as línguas na sua igreja? Eu falo, não, o problema é a língua da pessoa. Esse é onde a dificuldade começa. E eu estava pensando nisso essa semana, que algumas coisas que eu escutei, eu estou fazendo muito tempo com diferentes pastores e líderes, eu estou escutando coisas que mostram que, para mim, a gente não sabe de comunicar, guardar, escutar da maneira bíblica. Então, eu queria, se você tem o chat lá, eu vou deixar Ricardo dividir vocês em grupos de 5 seria bom, Ricardo. Mas as perguntas são o seguinte: como pecar? Eu sei pelo menos que a Bíblia fala de 4 diferentes tipos de pecado que cometemos com nossa língua, mas eu posso pensar alguns outros que são indiretamente falados na Bíblia. Então, em quais maneiras nós pecamos com nossas línguas? Segunda pergunta: por que é difícil controlar a língua? Por que a gente faz isso? Alguém falou comigo outro dia que uma vez que sai da sua boca uma palavra, a gente tenta pegar aquela coisa e puxar, mas uma vez que você solta da sua boca, já era. Mas por que é difícil controlar nossa língua?
Quais são as dificuldades? Quais são as dificuldades que você tem com sua língua? Esse é uma oportunidade para você abrir sua vida um pouquinho e falar quais são as dificuldades que você mesmo tem e como podemos usar nossas línguas de uma maneira, não sei se eu coloquei o de lá, de uma maneira positiva. Como é que nós podemos usar a nossa língua em vez de danificar a igreja e os outros? Como é que nós podemos usar nossas línguas de maneira positiva para glorificar a Deus? Então, eu gostaria que você comece a preparar seu coração para que a palavra de Deus fala através de discutir essas coisas. Então, quando você estiver pronto, Ricardo, pode dividir em grupos. Que essa é uma coisa boa, porque quando a pessoa se só escuta, a pessoa não lembra de tudo que vai falar, que foi ensinada. Mas quando você está começando a participar ativamente na pregação, dessa maneira a coisa vai ficar bem melhor na sua cabeça. E é importante para começar a preparar nosso coração para a mensagem, de refletir sobre esse assunto. Então, quando você está pronto, tá pronto, Ok. Ricardo? Dividir agora. Ok. Como foi os grupos? Foram bem? Ok, eu vou voltar para compartilhar a tela agora, tá bom? Eu acho que nosso grupo foi bom. Eu tinha algumas pessoas que falaram algumas coisas que eu não tinha pensado nessa lição aqui, e foi bom. Mas como eu disse, que a coisa que pode danificar a igreja muito é o aspecto da mudança de língua. E como eu falo, a gente pode ficar bem louvando a Deus e toda essa coisa na igreja, mas Jesus é Senhor da nossa boca mesmo. Ele perguntou como pecamos com nossa língua, por que é difícil controlar a língua, e eu presumi que você está de acordo com esse fato, que é muito difícil controlar a língua. Quais são as dificuldades que você tem com a língua pessoalmente e como podemos usar nossas línguas de uma maneira positiva. Eu vou falar uma coisa que eu tenho dificuldade com a língua, é que, primeira coisa, Lisa me ensinou bastante na importância de guardar o que a pessoa compartilha com confiança. Lisa é muito cautelosa em que ela compartilha comigo ou com qualquer outra pessoa, porque muitas vezes a gente compartilha informação que a pessoa compartilha conosco em confiança e a gente acaba espalhando e destruindo a unidade da igreja. A igreja deve ser um lugar que há segurança. Eu poderia abrir minha vida sabendo que ninguém vai me condenar e pessoas podem me exortar, encorajar, mas que também que não vai ser espalhado para os outros, que eu falo em confiança. E é claro que a Bíblia oferece coisas positivas que podemos fazer com a língua. Eu vou falar hoje à noite, eu não vou entrar em muito detalhe sobre a coisa, mas eu quero descrever o que 5 pessoas na Bíblia falaram sobre a língua. Salomão, que ele falou bastante coisas acerca da língua, do livro de Provérbios. Jesus contou alguns fatos que alguma pessoa citou isso no nosso grupo, que Jesus falou sobre a língua. O Tiago capítulo 3 fala, Paulo, ele falou sobre a língua e Davi. Então eu selecionei essas pessoas para um motivo, porque eu quero que você escuta bem, porque Jesus é Senhor, a gente busca Senhor, raiz da nossa intimidade com Deus, nossa posição em Cristo, mas o fruto daquela coisa, se Ele é Senhor, nós devemos refletir isso na maneira que nós usamos na boca. Essa que é a pergunta que eu tenho, Jesus é Senhor da sua boca? Então a gente vai começar com Salomão. Do livro de Provérbios, é interessante, a palavra boca acontece 50 vezes. 50 vezes você vai ver a palavra boca no livro de Provérbios. Então, é um assunto bastante discutido.
é uma coisa bastante prática em nossa vida. A palavra lábios é 42 vezes. Os lábios são a mesma coisa da boca, as coisas que falamos. A palavra, as palavras que quer dizer também representa que nós falamos 36 vezes. Olha, isso daria 128 diferentes vezes que menciona isso. Acrescenta mais 19, isso seria perto de quase 150 vezes que ele menciona as coisas que nós falamos. Porque boca, lábios, palavras, língua, tudo fala da maneira que falamos e usamos nossa boca. Eu vou dar alguns exemplos que ele falou. Alguém pode ler isso para mim, esse versículo? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Provérbios 17, 28. Ok, essa é uma coisa que, primeira coisa que podemos fazer com nossa boca é de saber como se calar. Às vezes a melhor coisa é assim. Eu gostei como o meu primeiro pastor falou sobre esse versículo. É melhor não falar nada e todo mundo pensa que você não sabe de nada do que abrir sua boca e comprovar que você não sabe de nada. Eu gostei dessa coisa porque muitas vezes ele fala até a pessoa que não sabe nada. Quando ele se cala, a pessoa vai ficar que o homem sábio aqui, que cerra os lábios por entendido. Esse que ele vai perceber que ele é uma pessoa bem sábio. Foi muito interessante. Eu estava num conflito muito sério. A pessoa estava me acusando de bastante coisa. Foi vários pastores tentando resolver esse problema e tudo isso. E eu falei para as pessoas lá que estavam comigo, eu falei, eu não vou falar nada. Eu vou simplesmente aceitar e sentar lá e falar nada durante essa reunião. E foi muito interessante porque uma pessoa me elogiou depois disso. Puxa, você foi muito sábio, tudo que você fez, assim. Eu pensei, como é que eu fui sábio? Eu não falei nada. Mas a melhor coisa, às vezes, é ficar calado. E eu creio, alguém falou no nosso grupo sobre o problema de ira. Quando a gente se ira, bastante coisa sai da nossa boca. E a coisa que eu vejo aqui é que uma pessoa sábia sabe que eu penso assim, quando eu sinto que eu estou com raiva e a carne está controlando minha vida nesse momento, eu falo, eu não vou falar nada. Domínio próprio, eu vou, pelo Espírito Santo, vou me calar, porque se eu abro minha boca, eu vou jogar lenha na fogueira. Que é outro provérbio de Paulo, do provérbio de Salomão. Alguém pode ler isso para mim? As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Provérbio 18, 8. Um grande problema na igreja é fofoca. Essa é uma coisa super séria, assim, porque a gente gosta de mal notícias sobre uma outra pessoa. E nota como ele falou, essas palavras são doces e entram no nosso interior e vão contaminar nosso coração, assim. E a gente não só... muitas pessoas falam, se eu escuto a fofoca, tá bom, né? Mas eu não falo. Mas simplesmente está falando, olha, não é necessário para falar isso para mim. Eu nem preciso saber. Melhor não saber dessa coisa. Porque muitas vezes aquelas coisas vão entrar no nosso coração, contaminar da maneira que nós falamos, pensamos outras pessoas. Eu gosto disso. São doces bocados, né, que entram no interior da nossa vida. Ok? Que mais que é outra coisa? Outra pessoa pode ler. Lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios 12, 22. Essa é uma outra coisa que é importante. A gente nem falou isso no nosso grupo, né? Que uma das maneiras que pecamos nossa boca é de mentir. Sabe? Que não é somente contando uma coisa que não é verdade, mas você pode contar a verdade, mas fazer a verdade de uma maneira que vai levar a pessoa a pensar outra coisa.
Então, a ideia é que você está falando e comunicando fielmente para outra pessoa. Esse que Deus quer da nossa vida. Então, isso mostra outra área que podemos pecar na nossa boca. Ok? Eu quero ler esse versículo aqui. Outro contraste aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Ok, uma das coisas que vou dar um conselho para você. Quando você sente que outra pessoa está com raiva, não tente se defender, não tenta entrar em lógica, porque com a ira, a lógica vai fora da casa, vai embora. Porque realmente, quando a pessoa é com raiva, a pessoa não escuta nada. Então, é importante para falar isso, coisa, olha, se você dá uma resposta calma, branda nesse momento, essa pessoa pode desviar o furor, vai acalmar a situação. Mas se você responde com palavra dura, esse que vai suscitar a ira da outra pessoa, você vai jogar lenha na fogueira. Okay? Outro provérbio, 15:4. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, quer dizer que eu vejo que está falando muito o aspecto do encorajamento. E quando você pode encorajar outra pessoa ou desanimar. Outra palavra, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Essa coisa horrível que acontece. As pessoas usam palavras para separar as outras pessoas. Por exemplo, começa a contar as coisas. Coisa que... eu vou dar um exemplo assim. Se eu falo uma coisa que não... Eu vou começar falando uma coisa que eu não devo falar. Eu falo assim eu estou vendo o Francisco aqui, eu falo para Francisco, olha, Francisco, você sabe que fulano, ele só faz essas coisas para aparecer. Ok? Erro número 1, que eu falei julgamento e crítica para Francisco. Aí Francisco vira para outra pessoa e fala, sabe que Bruce falou sobre você? E conta isso. Essa coisa deve parar na igreja. Muitas vezes, pessoas pegam uma coisa que é falado fora do contexto, leva para outra pessoa e fala, você sabe que fulano falou de você? Esse separa os amigos. Essa é a pior coisa que acontece nas igrejas. Que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então, eu já vi amizades quebradas na igreja dessa maneira, quando a pessoa chega lá e fala, você sabe que Bruce falou de você? E muitas vezes é fora do contexto e destrói amizades. Essa é a coisa que destrói igrejas. E quando Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, se eu não me engano, que ele fala, aquele que destrói o templo de Deus, Deus vai destruir. Ele está falando disso, não está falando de suicídio, está falando de destruindo a igreja com a língua. Outro versículo, alguém pode ler? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza como do seu fruto. Provérbios 18, 21. Esse versículo merece uma pequena explicação, porque houve um livro que foi escrito 25 anos atrás, 30 anos atrás, que fala sobre esse versículo, e ele fala sobre bênção e maldição. E esse influenciou muito a cultura brasileira em geral, esse livro que saiu, porque o homem falou, a morte e a vida estão, você pode abençoar uma pessoa ou você pode amaldiçoar. E se você está falando para seu filho, por exemplo, ele está de bicicleta, esse que eles interpretam, seu filho está de bicicleta, ei filho, não anda na rua, senão alguém vai te atropelar. Esse é considerado maldição. Então, essa razão, você já viu isso, como está com seu filho? Ah, meu filho, ele é uma bênção, né, mesmo. O que está falando, ele causa outro problema, mas não quer amaldiçoar. Mas o que esse versículo não está falando do poder de amaldiçoar ou abençoar a pessoa, é simplesmente falando, você pode destruir a vida de uma pessoa, ou você pode edificar a vida da pessoa. A língua tem muito poder. Não em termos dessas palavras mágicas de amaldiçoar, abençoar, mas tem o poder de destruir
a vida, desencorajar a pessoa. Então, você deve usar a sua língua para a glória de Deus, para edificar as outras pessoas. Ok, eu vou retornar para a coisa que eu gostaria de falar sobre Jesus, porque é uma coisa, a primeira coisa que é importante, meu pastor sempre falou isso, ele falou, o primeiro passo para crescimento é de reconhecer uma necessidade. Então, a gente vai ver a palavra de Jesus, ele vai falar a raiz. A gente viu do livro de Provérbios os problemas que existem na igreja, em geral, com a língua. Mas Jesus foi para a raiz do problema. Se você conhece isso, eu já usei essa imagem antes, mas em Mateus 15, versículo 1, os fariseus tiveram o costume, eles iam lavar as mãos assim, e depois de lavar assim, eles iam virar e deixa outra água descendo de levar a impureza da pessoa. E esse era costume, não era uma coisa de higiene, mas era coisa de costume religiosa. Em Mateus 15, 1, ele falou, por que seus discípulos transgridem os teus discípulos, a tradição dos anciões, quando comem? Então, eu peço para meus filhos lavar as mãos antes de comer também. Eu pedi, mas não era questão, como eu falei, de saúde, era questão de religião, porque se eu com essa mão toquei numa coisa impura, daí eu comia uma coisa, a impureza, conforme eles iam entrar na minha boca. E Jesus, ele falou, olha, Isaías falou corretamente com vocês, esse povo honra-me com os lábios, mas aquelas coisas que fala não vem do coração, mas o coração está longe de mim. Daí, muitos de vocês conhecem, já me ouvi falar sobre isso, mas ele falou isso. Não é que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Por quê? Ele fala, tudo que entra pela boca desce para o ventre eliminado, né? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Quer dizer que não é que contamina o homem, mas mostra a contaminação do coração. Então, Jesus falou, a raiz do problema da nossa vida não é necessariamente a boca, mas o problema é o coração. A boca é só um instrumento que é usado pelo coração para expressar as coisas que não agradam a Deus. E ele falou que sai da boca, ele falou impureza, adultério e diferentes coisas assim, que é o problema. Ok, gostaria de falar um pouco sobre Tiago, que Tiago falou. Se você tem sua Bíblia, vai para Tiago, capítulo 3. É um trecho aqui, e eu coloquei a responsabilidade de ser o mestre é grande, vai ter maior juízo. Olha que ele começou no versículo 1. Meus irmãos, não tenha a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Por quê? De certa forma, quando a gente é mestre da palavra, nossa profissão é de falar. E é um livro de provérbios que fala onde há muitas palavras, transgressões, é inevitável. E como meu professor de grego sempre falou, que ele falou que escreveu, e eles falam que a pessoa fala 10.000 palavras cada dia. E esse é 10.000 oportunidades para pecar. Pensa nisso. Mas por que ele falou que o mestre vai ter maior juízo? Número 1 é o impacto da sua vida. Primeira coisa, o impacto da sua vida. Por exemplo, que o impacto, se a pessoa é mestre da palavra de Deus e peca com a língua, esse vai ser muito sério, porque fala muitas coisas. Essa é uma das razões que é um problema. O que é aquela linha lá? O impacto do mau ensinamento. Eu estou muito cauteloso quando eu falo com vocês, de ter certeza que eu falo não é minha opinião, mas é uma coisa que vem da palavra de Deus. Mas se eu faço mau ensinamento, e eu já vi como algumas pessoas mal interpretam o que eu falo,
que leva erro para justificar pecado da pessoa. A possibilidade de pecar com a língua. Como eu falo, que é a profissão da gente que ensina a palavra para falar muito, nós somos profissionais em falar, e a pessoa, na média, fala 10.000 palavras cada dia. Imagina quanto que eu falo. E esse é um grande problema. O que você acha? Quem é o homem mais forte do mundo? O homem que consegue levantar 472 quilos? O homem que consegue puxar um trem? Tem as pessoas que vão puxar um trem lá. O homem que consegue apertar o botão de controle remoto na televisão para desligar a televisão. Isso requer muita força, viu? O homem que levanta da mesa para não comer demais, controle apetite. O homem que consegue controlar sua língua. Ok, mas o homem mais forte do mundo, conforme esse trecho, o que ele falou em versículo 2? Pois todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e é capaz de refrear também todo o corpo. Então, o que ele quer dizer aqui, a pessoa mais forte do mundo é a pessoa que consegue controlar sua língua. Essa razão que eu falei no começo, eu posso falar que provavelmente o maior pecado da vida de cada um de vocês, como na minha vida também, é o pecado da boca. E que acontece, escute bem o que eu vou falar, a gente é influenciado mais pela cultura ao redor de nós do que a palavra de Deus, do que o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. E ele deu um exemplo aqui. Ora, se podemos frear na boca do cavalo para que nos obedecem, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, ele usou o exemplo do freio do cavalo, que dá direção aqui. Ele fala, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios. Ele deu outro exemplo com os navios que, embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer a impulso do timoneiro. Está vendo esse barco bem grande aqui, mas o leme está aqui. Essa pequena coisa pode mudar a direção. O que ele está falando? O freio da boca dá direção para tudo. A palavra que você fala vai dar direção com a sua vida. O leme dá direção para o navio. E a mesma coisa, sua boca dá essa mesma direção para as pessoas. Ele deu outra comparação assim. Assim, versículo 5, ele fala, assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, vede quão grande bosque, tão pequeno fogo incendia. Então, você pode ver aquela pequena coisa, eu tenho um fósforo aqui, pequena coisa assim, pode acender um bosque grandona, né? Lá é o tamanho do Pará, às vezes, um bosque assim. E ele está falando, olha, como a língua é pequeno membro, mas pode fazer grande dano para o corpo de Cristo, para você mesmo. Ele falou aqui, a língua também é um fogo. Assim a língua, qual mundo de iniquidade colocado entre nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamado pelo inferno. Versículo 7, pois todos os bichos, tanto de feras como os aves, tanto os répteis como os animais do mar, se domam e tem sido domado pelo todo o gênero humano. Deixa eu ver se eu acho aquela foto aqui. Que, olha, domador, ele pode controlar os animais, ele fez isso, mas quem pode controlar a boca da pessoa? Ele falou versículo 8, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável,
está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os irmãos. Irmãos, não deve ser assim. Então ele falou, você não pode puxar água doce de água salgada. Então ele falou, a fonte, ele fez esse exemplo da coisa. Agora, como é que eu estou vendo? Salomão, ele mostrou o problema da língua. Ele mostrou vários pecados que podemos cometer, como as maneiras que podemos usar de maneira diferente. Jesus falou da raiz do problema. A raiz é nosso coração. A gente precisa de uma transformação de coração para poder controlar a língua. E aqui ele está falando, olha como fruto, olha como as consequências que vêm da nossa língua. Esse que Tiago falou para nós. E ele deu, desculpe, eu cortei a coisa já. Ele falou da figueira produzindo azeitonas e coisas assim. Ele falou, olha, você não pode, você está produzindo esse fruto que vem da sua vida através das línguas. A videira produzindo figos, não é possível. E ele falou outra coisa sobre isso. Eu não vou entrar nessa coisa agora, estou vendo o tempo aqui correndo um pouquinho. Mas Paulo, o que Paulo falou? Paulo usou a boca para demonstrar que pecado na nossa vida. Que você pode ver que o versículo mais importante, eu creio que é Romanos 3:9, que fala que todos nós estamos debaixo do pecado. Mas como a pessoa fala, mas eu não peco. Ah, é? Você não peca mesmo? Paulo falou, a garganta é sepulcro aberto. Esse fala de impureza. A língua arde com engano, falando de mentira. Os lábios são veneno, a crítica. E a boca, a maldição e a amargura, a ira. Essas 4 áreas são 4 coisas e maneiras que pecamos com a língua. Impureza, as palavras com 2 sentidos, aquelas coisas de piadas pesadas e palavrão. Mentira é de indicando uma coisa que não é verdade através da boca que você fala mentira para se defender de uma situação. Veneno, você vai envenenar a cabeça das outras pessoas através da maneira que falamos. E a maldição e a amargura é ira. Nosso grupo, nós falamos muito sobre isso, como a gente fica com ira e a gente sente que temos que falar, e quando a gente solta aquela coisa da ira, é impossível trazer essas palavras de volta. A ira vai acender a coisa da vida da pessoa. Paulo falou uma coisa interessante, mas veja bem, eu gostei muito desse versículo, quero que você reflete um pouco sobre isso, porque ele falou sobre o que Cristo fez por nós já. Ele falou sobre a maneira que o velho homem morreu, o novo homem nasceu de novo em Efésios 4, que transformou nossa vida. Ele falou, por isso, ele falou, sua cultura deve mudar, deve ter uma diferença da sua vida. E ele colocou sempre o velho vida e a nova vida em Cristo. O que é o fruto da nova vida? Ele falou, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça ou aceitação aos que ouvem. Eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu estudei esse versículo, estava verão, eu estava só estudando para mim, eu passei um tempo estudando esse versículo no grego, e eu descobri uma coisa, ele falou que a palavra torpe é uma palavra podre, é uma palavra que vai ferir a outra pessoa, que vai realmente desencorajar, desanimar a outra pessoa. E ele falou que deve sair da sua boca, e sim, unicamente que foi bom para edificação. Você vai encorajar, animar, edificar a pessoa. E ele falou que essa palavra vem conforme a necessidade, que significa que você escuta a palavra que a pessoa fala, e você fala a palavra conforme a necessidade. E você vai mostrar aceitação, de transmitir graça, significa que você vai mostrar carinho, aceitação daquela outra pessoa. Então, foi muito engraçado. Eu estudei esse trecho
E três vezes aquele dia, eu falei uma palavra torpe para minha esposa. Às vezes é uma brincadeira. E eu poderia ver no semblante do rosto dela que eu feri o coração da minha esposa. E daí o Espírito Santo, depois de terceira vez, falou, Bruce, você estudou todo o trecho, mas não aprendeu nada. E essa coisa que eu quero fazer com minha boca, esse está falando na sua velha vida, muitas palavras torpes saíram da sua vida. Isso não significa coisas imorais, mas as coisas que feriram as pessoas. Devemos transmitir graça aos que ouvem, ok? Então, Paulo falou, nesse mesmo trecho, ele falou de não entristecer o Espírito Santo. Porque quando você deixa e fala, eu vou falar que eu pensar, você está entristecendo o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo na sua vida. E muitas vezes a gente expressa que é nosso coração nesse momento e ignora a presença do Espírito Santo. E para mim isso mostra, eu não sou capaz de controlar minha boca. Eu não sou capaz. É só pelo poder do Espírito Santo que eu consigo falar as coisas. Mas o propósito hoje à noite é de falar como que isso parece para você. Você está realmente andando pelo Espírito e andando pelo Espírito no uso da sua boca. Essa coisa que eu queria que você considerasse. Ele fala, longe de vós, versículo 31, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Ele falou, isso era parte da sua velha vida. Como é que você vai continuar nessas coisas quando era parte da sua velha vida? Malícia. Essas coisas não devem ser. Devemos ter no coração que benignidade, compaixão, perdão e aceitação. Ok? Esse é bem forte que eu estou falando aqui. E eu creio que a razão que essas coisas aqui são assim é de mostrar como você depende do Espírito Santo. Usar a sua boca como instrumento de justiça, como fala em Romanos 6. Eu devo, como eu falo em Romanos 12, apresentar minha boca como sacrifício vivo para glorificar a Deus. Eu vou dar um exemplo para você que te mostra como é perigoso essa coisa que você está falando. Antes de sair do chat lá, um dos meus alunos enviou uma coisa e imediatamente sabia que era mentira. Ele falou, olha, todo mundo hoje à noite, ele estava na África, né? E ele falou assim, olha, todo mundo deve ficar em casa hoje à noite, porque a União Europeia vai passar em cima de toda a África com helicóptero e jogar o coronavírus para todo mundo para matar os africanos. Rapaz, meu aluno acreditou essa coisa e começou a espalhar para as pessoas. E, número um, eu sabia que era possível, porque eu confio que a União Europeia jamais faria uma coisa assim. E segunda coisa, não existe helicóptero suficiente para cobrir toda a África. É muito grande. É impossível fazer a coisa. Mas o que essa coisa cria? Começou a ter muita desconfiança de todos os estrangeiros e ódio contra os estrangeiros que estão lá. Por quê? Porque alguém passou informação que não é verdade. E esse foi uma grande coisa, mas você pode pensar como essas coisas, a boca, a informação falsa, dessa maneira que vai dividir os irmãos assim, é muito perigoso. Então, espero que vocês entendem o perigo de tentando fazer, como eu falei, a coisa teológica hoje de manhã, de buscar o Senhor. E agora, como é que uma pessoa que anda pelo Espírito, anda na busca de Deus, vai usar na prática a sua língua? Amém. Esse é um grande perigo. Essa é a razão que ele fala que poucos devem ser mestres, porque eu poderia levar a pessoa a crer coisas que não são bíblicas. Eu não quero pessoas pegar a minha opinião. Quero pessoas pegar o que a Bíblia fala. Mas deixe-me mostrar algumas coisas aqui para entender. Eu pulei algumas coisas aqui. Eu queria terminar
eu creio que é um versículo muito importante. Davi, ele pôs a questão do fim do capítulo 9, ou, desculpe, Salmo capítulo 19. Ele falou, quem pode discernir seus próprios erros? E a resposta é isso, ninguém consegue. Ninguém consegue ver seus próprios erros. E ele falou de tira o orgulho da sua vida. Mas ele fez esse pedido no fim do Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu queria terminar com isso, porque Davi, ele falou sobre o valor da palavra de Deus. Ele falou, Deus, purifica minha vida. Mas ele identificou a raiz do problema e o fruto do problema. Que as palavras dos meus lábios são o fruto. Ele falou que Deus, eu sei que eu peco com meus lábios, mas se meus lábios que saem da minha boca e o que eu penso no meu coração, se essas duas coisas são lá, eu seria excelente servo do Senhor. Então, a coisa que para mim, a gente estava falando hoje de manhã sobre buscar a Deus, como buscar a Deus conforme a palavra de Deus, como buscar a Deus, a importância da busca de Deus. Esse é totalmente importante aqui. Deixa eu ver assim. Eu parei de compartilhar, que bom. Essa é a coisa importante. Eu te mostrei o versículo lá, ou não? Você viu? Mais uma vez. As palavras, Davi fez esse pedido aqui. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, a segurança de Deus é a rocha minha. O redentor é o homem que liberou ele. Deus é meu redentor. Mas que ele identificou o problema é o coração, o meditar do coração. Essa é a raiz, o fruto é as palavras dos lábios. E agora, o que devemos fazer? Confessar. Eu gostaria, quando a gente tem um tempo para orar, não sei como o tempo aqui é, de confessar os pecados da sua língua. Você não estava escutando a palavra hoje, porque a palavra mostra a raiz do nosso coração. Cada um de nós devemos olhar nisso e falar, eu falei coisas que eu não deveria, eu desencorajei outra pessoa. Mas também confessar sua incapacidade de controlar a língua. Como o Tiago falou, ele falou, olha, pequena coisa que a língua mas é poderosa. Pode fazer um incêndio bem grande. Então, confessa, Deus, eu confesso que eu pequei com minha boca, mas eu também sei que eu não sou capaz de controlar minha língua. Você deve pedir a força do Espírito Santo para falar. Quer dizer, você submete seu coração para o Espírito Santo dirigir-se ao falar. E discernimento para não falar pela carne. Deus, eu quero falar as coisas que vêm do Espírito Santo, que vão realmente, são conforme a palavra de Deus, para ajudar as outras pessoas, para encorajar, para edificar a vida das outras pessoas. E, finalmente, perguntar antes de falar. É necessário falar? É necessário para outra pessoa falar as coisas? O que eu falo vai edificar o outro? E, de fato, eu vou fazer uma coisa diferente aqui para você. Eu espero que todo mundo é capaz de fazer isso. Você sabe, lá embaixo, na tela de cada um de vocês, tem uma coisa que fala chat aqui. Quem está vendo lá? Essa é uma coisa que eu não tentei fazer, Ricardo. Está vendo o chat lá? É uma palavra é uma maneira de enviar uma mensagem para outra pessoa presente. Eu gostaria que vocês só escreve 3, 4, 5 palavras de encorajamento para uma outra pessoa que está aqui hoje. Escolha 2 pessoas e envie uma mensagem para aquela pessoa, ok? Eu vou dar essa oportunidade. Você pega o chat lá embaixo, vai aparecer a tela. Ok. Ok, eu vou orar e daí eu tenho uma palavra para terminar, ok?
E você pode continuar aqui, né? Você pode pensar 3, 4, 5 pessoas. Mas sabe uma coisa? Você pode, com sua boca, fazer edificar a vida um dos outros melhor do que tudo que eu falei hoje à noite. Você pode só enviar uma pequena palavra de encorajamento, expressando seu amor, sua gratidão por aquela pessoa. E isso pode encorajar a vida do outro, que vai falar muito mais alto que tudo que eu falei hoje à noite. Então, deixe eu orar por vocês. Deus, como falamos aqui, nós confessamos que nós temos pecado com nossa boca, exprimimos nossa ira, fofoca, a gente mentira, a gente tem pecado de muitas maneiras, cada um de nós. E nós queremos pedir perdão, Deus, a purificação do Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor edifique a nossa vida e que Teu Santo Espírito realmente toma senhorio da nossa boca, dirige nossa boca, que o Senhor nos dê a força, a disciplina para usar nossas bocas para edificar as outras pessoas. Muito obrigado pela Tua palavra e as coisas que estudamos hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém.